Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Zenão, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, tenho feito algumas reflexões e gostaria de vê-las testadas e até mesmo refutadas. Isso pode mesmo sair um pouco do formato Sandman, mas eu não posso compartilhar as minhas reflexões diretamente por necessidade de preservação pessoal e é importante pô-las à prova como um teste de coerência. Por isso vai a minha segunda carta. Tomara que esta mereça um vídeo, mas se não rolar não tem problema, já cumpriu em parte a minha necessidade de compartilhar alguns pensamentos. Essa carta será sobre a maçonaria. Diálogos e vídeos sobre a maçonaria tendem a ser mais um clickbait do que realmente algum conteúdo. Adianto, então, que não vou compartilhar absolutamente nenhum segredo da maçonaria e reforço que o homem que compartilha um segredo não é confiável, nem mesmo sobre o conteúdo do segredo do que ele compartilhou. O que falarei aqui é de conhecimento geral e tem o objetivo de favorecer uma reflexão. A maçonaria existe há séculos, formada pela Associação de Trabalhadores Livres e guildas que precisavam manter em sigilo os segredos de seus ofícios para que a sua mão de obra não fosse substituída pela mão de obra escrava. Com o passar do tempo, foram adotando critérios morais e habilidades sociais para a aceitação de novos membros, até se tornar ela mesma simbólica e se dedicar mais que qualquer outra coisa ao aprimoramento moral e filosófico de seus próprios membros. Desenvolveram-se então ritos, cada um com uma metodologia própria, mas com um sentido parecido e com ritos de passagem com significados parecidos também. Nesses ritos, o maçom iria aprender a refletir sobre símbolos e seus sentidos filosóficos e morais e buscar ele mesmo uma conclusão sobre como isso pode aperfeiçoá-lo em seus próprios padrões. A maçonaria se divide em lojas que são independentes entre si, mas para serem aceitas umas pelas outras, precisam preencher certos requisitos tradicionais mínimos. As lojas maçônicas são compostas exclusivamente por homens e as reflexões feitas por eles em suas reuniões são sigilosas para o mundo externo. Maçons, em geral, são homens muito focados ao trabalho e à sua própria vida, muito discretos em seus hábitos e normalmente mais velhos. Acho que foi você mesmo que falou sobre a falta que temos de ambientes masculinos e de ritos de passagem. Em certa medida, na maçonaria, temos as duas coisas de um jeito bastante saudável, na minha opinião. Tudo bem, a maioria dos maçons são tradicons, e existe sim uma boa participação feminina nas reuniões comemorativas. Mas, de fato, a comunidade maçônica merece uma atenção de vocês mais jovens porque proporciona um ambiente mais masculino, com ritos de passagem e favorável ao aperfeiçoamento pessoal, mas também por outros motivos. Os maçons, e isso se reforça ao longo dos anos de convivência, se sentem realmente felizes com as conquistas uns dos outros e tendem a dar valor a conquistas pessoais mais do que financeiras. Isso supre muito da necessidade que temos de validação social e de um jeito bem honesto. Além disso, como vocês mesmos poderão ter a oportunidade de ver um dia, existem muitos velhinhos cuja família é da maçonaria. Eles cuidam uns dos outros, ensinam os mais jovens e são cuidados pelos maçons. O que também atende àquele velho argumento e shame usado contra os solteirões sobre o que você vai fazer quando envelhecer. Sofremos uma nova fase de preconceitos nesse século, por isso segue sendo importante a descrição em relação a nossas identidades, o que tem um lado bom também. Para ser aceito como maçom, o homem precisa ser adulto, trabalhar honestamente, ter habilidades em seu trabalho, professar alguma fé e não ter nada que o desabone moralmente. Aí é só pedir para aquele tiozinho, que você sabe que é maçom, para entrar na maçonaria. Ele vai cuidar do processo. E ao contrário do que se diz, a filiação não é obrigatória e o maçom pode se desassociar a qualquer momento. Obrigado, é um prazer corresponder com você, Zenão. E Zenão, muito obrigado pela carta, excelente assunto de vídeo também e pela doação ao canal. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal de um assunto livre, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. E lembrando a vocês também que eu gravei um vídeo promovido
do ouvinte de codinome Creonte lá no meu canal secundário, tá? Como tá um canal abandonado, eu só posto basicamente conteúdos que não podem realmente vir aqui para esse canal, as recomendações deles já estão completamente falidas praticamente, tá? Então eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, no comentário fixado, no e-card, no fim do vídeo, em basicamente qualquer forma que eu consegui aqui para recomendar para vocês, porque é um vídeo excelente sobre ginofascismo e sobre como os nossos seres celestiais, se é que você me entendem, destroem os homens dentro e fora dos relacionamentos, tá? Foi, sem exagero algum, um dos melhores assuntos que eu já recebi como tema promovido. E como o assunto desse vídeo aqui é sobre ambientes exclusivamente masculinos, lá eu mostrei como os ambientes exclusivamente masculinos foram destruídos, tá? Sistematicamente por elas. E eu vou dar uma pincelada sobre isso também. Então vamos a esse assunto de vídeo, tá? É o seguinte, o Zenão aqui ele falou sobre a maçonaria, né? Ou machonaria, como gostamos de brincar. E, de fato, o pouco que se sabe a respeito da maçonaria, porque é uma sociedade secreta, né? Se alguém tem muitas informações sobre a maçonaria, como o próprio Zenão falou aqui, mesmo que esteja falando a verdade, é uma pessoa que não merece confiança, de fato, né? Pois o pouco que se sabe a respeito é justamente isso, né? Que é um ambiente exclusivamente masculino. Existe a maçonaria feminina também, mas estamos falando aqui da masculina. De homens com alguma proficiência, tá? Que tem habilidades na sua profissão, de valor moral elevado, e que tem finalidades filantrópicas, né, entre si e para a comunidade. É o que se ouve, tá? Não se sabe exatamente o que se passa lá dentro, porque, como sabemos bem, é algo secreto. Daí surge, de fato, teorias da conspiração, né? Porque o ser humano ele odeia perguntas às quais ele não sabe a resposta, e ele acaba inventando, às vezes até passando do limite do exagero. E aí falando que Donald Trump é maçom, Obama é maçom, não sei o que é maçom, e todos eles são maçons, e os líderes do mundo são maçons, e por isso rola um satanismo lá, Illuminati, não sei o que. Olha, muito provavelmente esses homens poderosos são maçons justamente porque os seus pais sabiam bem o valor de ambientes exclusivamente masculinos, né? E os iniciaram nessa vida. Porque, se não me engano, ou foi o Trunks do futuro ou foi o filho dele, que na verdade é pai, né? Vegeta do presente, que falou uma coisa muito interessante, né? Que de fato esses engenheiros sociais aí, que gostam de ficar passando coisas progressistas para a vida dos reles plebeus, e que eles são a favor de agendas e pautas pós-modernas que a gente sabe bem, né? Eles não passam isso para a própria família, tá? A família deles é tradicional conservadora, vocês podem ver. Todo mundo ali segue um padrãozinho, as moças casam cedo, os filhos também são bem casados e tal, então eles querem progressismo para os escravos, entendeu? Para eles é o tradicional conservadorismo, é a endogamia, tá? Que é o relacionamento ali entre a mesma casta social, é a troca de favores, é a conciliação entre famílias, né? Então faz todo sentido que, quando jovens, esses homens tenham sido colocados por seus guardiões em ambientes exclusivamente masculinos, pois eles sabem a importância disso, né? E veja só, isso era muito comum no século passado, principalmente, né? Do começo, mais para o final até do século passado. Isso acabou morrendo mais na década de 90, 2000, mas aquela coisa dos escoteiros, que é uma cultura muito comum e quase que exclusiva dos Estados Unidos, né? Que na língua inglesa é chamado de Boy Scout, que é uma coisa assim para criança, tá? É para um moleque assim de 8, 9 anos, ele já tá nos escoteiros e ali só tem cueca, irmão. E veja só, era uma coisa de verão, assim, sabe? Para o guri não ficar fazendo nada nas férias de verão da escola. E ele era mandado, junto com os coleguinhas, provavelmente da própria escola dele, para ser tutorado por um outro homem, tá? Com habilidades naturais muito boas. E eles iam aprender essas habilidades naturais. Eles ficavam na selva mesmo, era um grande acampamento, assim, de dias, tá? Onde eles aprendiam a fazer uma fogueira, a pegar lenha, até a caçar. Se não aprendesse a nadar, ia aprender a nadar. Sabe, essas qualidades de ser humano mesmo, né? Qualidades assim que fazem você sobreviver de fato. É o básico para se viver na natureza. Que plantinha é venenosa e qual é boa para comer, entendeu? Cuidados que você tem que ter com animais, às vezes até consciência ecológica. E sempre era muito divertido. Pô, só falando disso já consigo ver que é divertido, né? Não tem como não ser divertido isso aí. E muitas vezes os guris não queriam ir porque eles queriam passar as férias de verão deles basicamente fazendo nada, né? Mas os escoteiros em geral geravam bastante interação entre os homens ali, os meninos, né? Davam eles valores masculinos e
qualidades para a vida mesmo. E é claro que tinha competições ali também, né? Inclusive, os escoteiros, eles tinham um sistema de medalhas e ranqueamento e tal, onde o líder dos escoteiros ou o destaque dos escoteiros era aquele que mais tinha proficiência nas competições que ali haviam, né? Eram competições assim de força, de agilidade, de inteligência. E veja só, haviam competições também morais e civis. Porque os escoteiros duravam o ano todo, mas eles se reuniam ali para fazer o acampamento e aprender as habilidades naturais e tal, só nas férias de verão, mas durava o ano inteiro, eles ficavam sempre sob tutela ali, e o líder dos escoteiros ficava observando os alunos durante todo o ano para ver se eles estavam agindo bem. Então, assim, serviços para a comunidade, como, sei lá, recolher lixo, ajudar os pobres, frequentar a igreja frequentemente, coisas assim, rendiam pontos naqueles ranqueamentos de competição moral e civil. E assim, quem fizesse mais pontos ganhava a famosa medalhinha, entendeu? Virava o líder dos escoteiros ou coisa assim. Então veja, como botar um guri de 8 a 9 anos, ou mesmo adolescente, para essa comunidade é enriquecedor pra caramba, tanto para o indivíduo quanto para a comunidade, né? Gera realmente cidadãos funcionais. Só que essa cultura acabou se degenerando principalmente porque, bom, complementarianismo, né? As mulheres queriam um Girls Scout e assim, elas pediram, tiveram um Girls Scout para elas, só que não ficaram satisfeitas com isso, tá? Elas queriam os escoteiros mistos, né? E aí acabou tendo os escoteiros mistos e hoje é praticamente tabu nos Estados Unidos ter escoteiros exclusivamente masculinos, né? Agora tem que admitir as meninas também. E qual o problema disso, essencialmente? É que, de fato, isso tira o foco dos meninos. Porque mesmo meninos que não se iniciaram sexualmente, tá, antes da puberdade, eles já têm uma tendência a tratar as meninas diferente. Tem a tendência a perderem o foco quando tem uma menina presente. Não só porque os escoteiros é uma comunidade essencialmente física, tá? Eles vão ali aprender a se virar na natureza. E é preciso ter força, rapidez, agilidade, inteligência, né, consciência física e tal. Que os homens são inegavelmente melhores que as mulheres nisso aí, tá? Por conta do dimorfismo sexual. Todo mundo sabe disso. Essa é basicamente a única coisa que o cientificismo hoje não consegue esconder, porque fica óbvio, fica claro para todo mundo ver. Existem outras, né, diferenças entre homens e mulheres aí que o cientificismo tenta esconder, mas o dimorfismo sexual físico, ele é impossível esconder. Bem que queriam, tá? Mas, de fato, é muito visível a superioridade física e técnica masculina. E aí o seguinte, quando se torna um ambiente complementarianista, o grande problema é que as meninas elas querem fazer parte ali de toda a comunidade, entendeu? E querem tratamento igualitário. Afinal, por que elas estão ali, se não também para terem a mesma comunhão, né? E aí rola essa demanda. E aí já sabe, irmão, para inseri-las nas competições, os meninos precisam diminuir a sua eficiência para, obviamente, haver algum tipo de, entre muitas aspas, justiça, né? Porque quando se abaixa um potencial de maneira sistemática para ter algum tipo de igualdade de resultados, fica complicado, né? Então você vê que a intenção não é igualdade de oportunidades, é igualdade de resultados com níveis de esforço e proficiências diferentes. Foi exatamente o que aconteceu nos escoteiros em outras comunidades exclusivamente masculinas, quando houve o complementarianismo. Mas não bastasse isso, né? Não bastasse isso, tem também a questão de que os caras são naturalmente mais gentis com as meninas, isso é natural de toda a espécie humana, tá? Então toda essa reclamação assim de que os homens são machistas, mentira, cara. Isso é tudo falácia, tá? Os homens eles tendem sim a serem mais gentis e condescendentes com as mulheres, tá? E isso gera, obviamente, um tratamento preferencial. E isso naturalmente desbalanceia toda a igualdade que havia ali no ambiente. A igualdade, obviamente, de oportunidades, tá? Só que unido a isso, ainda tem o fato científico comprovado de que a frequência cerebral masculina opera a níveis mais baixos na presença feminina, principalmente se essa presença feminina tiver efeitos emocionais no indivíduo testado, tá? Se ela for uma moça que o cara gosta, ou uma moça muito atraente e tal, isso faz todo sentido. Por quê? Porque meio que o homem ele entra em modo de acasalamento, tá? E o acasalamento, de fato, ele é uma coisa bestial, uma coisa essencialmente primitiva. Então, a própria natureza quer que o homem pare de pensar logicamente ali
Porque se ele for totalmente lógico, as chances dele se reproduzir realmente diminuem, tá? Porque vocês podem parar para pensar, né? Como os homens mais lascivos, eles têm essa aparência de serem realmente mais bobos, às vezes até mais burros, mais bestiais. Quanto mais mangina o cara é, geralmente mais burro ele é. Não coincidente também, o estereótipo que nós temos de homens intelectuais de verdade é sempre aquele cara que afasta as mulheres, né? Deliberadamente ou não. É o nerd, não é? É o cara que quer mais ficar sozinho porque ele não tem tanto traquejo social e tal. Ele não é tão emotivo assim e basicamente as interações sociais dependem de emoção. E de fato, o intelecto nunca foi um grande artigo de atração que os homens usaram, né? Isso não atrai as moças, né? Essa coisa de sapiens sexual tem muito mal entendido aí. Vale até um vídeo, mas deixa isso para depois. E eu já fiz um vídeo, tá bem antigo no meu canal, para quem me acompanha já há mais um tempo deve lembrar, mostrando como a frequência cerebral masculina cai na presença feminina, tá? E isso a gente pode ver através dos censos aí de escolas militares exclusivamente masculinas, como a eficiência desses alunos é maior em relação ao dos alunos até de escolas mais prestigiadas, né? Mas que são comunais. E, ironicamente, a eficiência das meninas aumenta em escolas comunais. Por quê? Muito provavelmente porque tem aquele gadinho que faz o favorzinho, né? Que põe o nome dela no trabalho, que ajuda nisso e naquilo, enfim. Então, assim, ambientes comunais, no geral, são péssimos para o homem. É só você ver, cara, você pode atestar isso aí na sua roda de amigos, tá? Tá todo mundo ali no papo cueca, pô, xingando pra caramba, todo mundo se divertindo, se sacaneando e tal. Aí chega um brother com uma namorada ou cola alguma guria por algum motivo ali, irmão. Você vê que os caras começam a ficar autoconscientes, né? Eles já não agem mais como eles agiam de forma divertida, descontraída, genuína, de fato, né? E aí você começa a perceber que a postura deles muda. A voz, o tom de voz muda, né? As palavras que eles usam agora são muito mais conscientes, eles pensam bem mais antes de falar. Acabou a gargalhada alta, acabou a sacanagem, acabaram os xingamentos, não. Agora todo mundo foi docilizado pelo ambiente porque tem uma deusa ali e todo mundo tem que prestar reverência. Eu particularmente fico de saco cheio quando isso acontece. O Epifania, ele também, né, ficava de saco cheio, e ele dizia que quando isso acontecia, ele continuava não só agindo normalmente, mas como ele piorava o comportamento dele. Ele agia feito um bonobo mesmo, justamente para deixar os caras desconfortáveis. E o pior é que os malucos ficavam de fato pé da vida com ele, cara. Chegavam depois e falavam, pô, mano, tem guria na mesa, não faz isso não, não fala isso e tal. Só que, no meu caso, eu prefiro me retirar mesmo, tá? Eu simplesmente dou uma desculpa e vou embora, porque o ambiente já não fica mais tão divertido. Eu tô ali pela diversão, cara, pra me interagir com os caras. Se eu não tenho isso, pra que eu vou ficar ali, né? Eu vou ficar desconfortando as pessoas que estão ali e acabando até destruindo o crédito social que eu tenho naquela comunidade? Melhor não, melhor me retirar mesmo. E assim, como eu falei no vídeo que eu recomendei a vocês no começo desse aqui, os ambientes exclusivamente masculinos, eles foram essencialmente destruídos, tá? Ambientes exclusivamente femininos existem, inclusive protegidos por lei, como vagão feminino, como oficinas, palestras e seminários exclusivamente femininos da faculdade, né? Até citei aquele exemplo do Mamãe Falei, que ele entrou vestido de priquito, como diria o Nando Moura, né? Lá naquela oficina de sexualidade feminina, lá, e aí ele foi barrado, deu caso de polícia e tal. Ele até tentou usar a Transpio, né, dizendo, não, eu me identifico como mulher e tal. Não colou, tá? Tem que tomar cuidado com esse negócio da Transpio achando que vai ser um grande salva-vidas. Não vai, mano. A galera não vai deixar você se safar por conta disso, tá? Vão olhar pra você, vão saber que você tá mentindo, porque é basicamente uma coisa emocional. Se quiserem cancelar, como estão fazendo, né, cromossomo XY, vão cancelar cromossomo XY. É o que já está rolando, então fique esperto. Agora veja só, minha opinião é totalmente liberal, tá? Pode ter ambiente exclusivamente feminino tranquilamente, inclusive protegido. Não necessariamente protegido por lei, porque o Estado só caga tudo. Mas pode haver um policiamento ali delas mesmas ou mesmo privado de caso algum cara queira entrar. Não tem problema nenhum, não tô nem aí pra isso. Agora, o ambiente exclusivamente masculino não pode ser cancelado, tá ligado? Se os caras disserem assim, ó, só homem aqui, tá? Foi uma comunidade que a gente criou e a gente escolhe quem entra. Também é uma coisa que tem que ter, né? Que tem que ser resguardado. Mas enfim, é um papo que a sociedade não tolera.
Então você vê como a própria lavagem cerebral foi feita contra os homens, né? Que assim, os caras mesmos vão usar shame. Ah, isso aí deve ser um bando disso e daquilo, tá? Isso aí deve ser um bando de louco. E às vezes vão até usar shamings contra a sexualidade dos homens envolvidos ali, mesmo na sociedade tão tolerante como a nossa, né? A sociedade, de fato, mais inclusiva para todas as sexualidades que já existiu. Então você vê que muita gente que até advoga pela tolerância, na verdade, usa isso como forma de violência. Então aí a gente vai citando, né, mano, os exemplos. Lembra daquele cabeleireiro que deu uma polêmica, acho que foi em São Paulo ou no Rio, de que eles não cortavam o cabelo de mulher porque simplesmente eles não eram especializados nisso e a guria queria, demandava estar ali e ter o cabelo cortado e tal. E eles falaram, não, aqui é só homem, pá. E deu problema, tá? Deu até caso de polícia, deu processo e os caramba. Bares, estádios de futebol, ambientes de competição em geral. Inclusive, vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado também um documentário a respeito da lei seca nos Estados Unidos, né? Como lá em meados de 1930, as mulheres se uniram ao Estado para passar a lei seca e proibir, obviamente, as bebidas para acabar com os bares, que eram ambientes exclusivamente masculinos. A intenção, no fim, foi essa, né? E conseguiram, porque assim, o consumo de álcool até aumentou em certas regiões, porque estava rolando contrabando, dane-se, a galera buscou meios alternativos ali contra o Estado. A lei seca durou pouco tempo nos Estados Unidos, dentro de alguns anos assim caiu, porque não se sustentava mais, o próprio Estado estava perdendo dinheiro com isso, né, através dos impostos das vendas e tal, mas o plano oculto ali se concretizou, né, que era o de destruir ambientes exclusivamente masculinos. A partir daí os bares foram acabados, né, porque eles faliram, basicamente foram negócios que faliram, e aí depois eles tiveram que se reinventar de uma forma mais abrangente. E agora, para concluir o vídeo, né? O que é um bom ambiente exclusivamente masculino? Olha, um bom ambiente exclusivamente masculino, ele geralmente nasce organicamente. Existem aqueles que não são orgânicos, como, por exemplo, ambiente de guerra, ou os próprios escoteiros, tá? Que os meninos eles são obrigados pelos pais a participarem, mas eles acabam se entrosando e gostando bastante, desenvolvendo qualidades ali, né? E convenhamos, a liberdade perfeita, ela é impraticável, cara. Porque no momento que existir Estado, não tem como ter liberdade perfeita, né? Padrão. Então você obrigar o seu filho a participar de um ambiente desse é basicamente fazer um investimento para ele se tornar um cidadão. Uma pena que não existe no Brasil. E já foi destruído até na gringa, né? Fazer o quê? Geralmente é uma coisa de classe média para classe média alta, né? Então dá para entender por que no Brasil não funcionaria. Mas, em resumo, um bom ambiente exclusivamente masculino é aquele que cuida dos seus, porque ele sabe que cada indivíduo ali é um tijolo na parede, entendeu? E se um indivíduo vai mal, um tijolo vai mal, a parede vai mal. Ou esse tijolo precisa ser consertado, ou ele precisa ser trocado. Então, um tijolo disfuncional, ou ele é expulso, ou eles tentam resolver o problema de alguma forma. Então, eles sabem que a própria sobrevivência da comunidade depende dos indivíduos, tá? Isso, naturalmente, faz com que o ambiente não sacrifique os indivíduos pelo bem maior, porque cada indivíduo conta. E o único grande sacrifício é a expulsão. Então, um ambiente exclusivamente masculino ele não pode ser muito grande, até porque é uma coisa bem tribal, e as tribos humanas, de fato, elas não passavam de algumas dezenas de pessoas, tá? Pelo menos na nossa memória primitiva, evolutiva e tal. Tem até aquele filtro emocional, né, em que as pessoas conseguem assim, se entrosar no máximo com 150 outras pessoas. Porque depois disso, meio que o nosso cérebro não guarda informações emocionais desses indivíduos e meio que se tornam só transeuntes, tá? É por isso que a cidadania ela é difícil de se sustentar em comunidades grandes, porque quando você vê um Zé Ninguém na rua, irmão, você não está pensando assim, ele faz parte da minha comunidade, ele faz parte da minha tribo, é uma pessoa que eu vi enquanto eu crescia, né? Uma pessoa que tem algum nível de relevância emocional para mim. Não, é só mais um Zé Ninguém. É por isso que é difícil haver comunhão, solidariedade, generosidade, né? Numa comunidade grande. Mas numa comunidade pequena isso acontece muito bem. Não é à toa que o comunismo só funciona de verdade em comunidades muito pequenas. Em cooperativas, em assim, agriculturas familiares, essas coisas, entendeu? E aí uma boa comunidade masculina, cara, ela sempre vai ter algum nível de competição, tá? Alguma coisa assim onde os caras eles vão buscar evoluir de alguma forma e até competir, de preferência saudavelmente entre eles.
E muitas vezes isso envolve esportes, né? Então, muitas irmandades surgem aí, né? As maiores amizades masculinas surgem realmente, enquanto os caras eles estão ali no grinding, né? Como diz até o meme, o Sigma meio grind set. O grinding é traduzido do inglês literalmente como ralar, né? Realmente, grind é ralar em inglês. Então é de fato quando os caras estão ralando que rola ali aquela irmandade masculina. Esse ambiente ele também vai ser bastante marcial, tá? Então ele vai ter as suas regras, sejam elas bem estruturadas ou não. Existem regras ali que são emocionais, que ninguém fala, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe que elas existem, entendeu? Os caras só não ficam falando dela, mas sabe que se fizer vai ter algum tipo de sessão, vai dar merda. E também sempre vai haver uma liderança. E numa comunidade saudável, esse líder ele vai ser como o alfa dos gorilas, que são até primatas, né? Muito parecidos com a gente. Esse líder ele vai usar a violência, mas ele vai usar a violência de forma justa. Não necessariamente essa violência vai ser física, tá? Mas é aquela de impor respeito e botar o indivíduo no seu lugar. Ele lidera através do exemplo, ele não fica só cagando regra, então ele é um cara assim que todo mundo ali admira e aspira a ser, então ele lidera pelo exemplo. Então ele tem esse poder social e político garantido consensualmente pelos indivíduos envolvidos, e ele usa esse poder, inclusive, contra os, vamos botar assim, malfeitores de forma justa, inclusive usando esse malfeitor como exemplo. Cara, é exatamente como acontece entre os gorilas, cara. O alfa dos gorilas não sai descendo a porrada em todo mundo porque a quantidade de betas que tem ali consegue sobrepujar ele. Então, se rolar um motim, uma revolta de betas, consegue destronar o alfa, entendeu? E se eles ficarem muito pé da vida com o alfa, eles vão lá e destronam o alfa mesmo. Isso acontece. Então o alfa ele tem que ser justo para não gerar revolta entre os betas. Isso é basicamente o Estado, só que de uma forma bem primitiva, tá? Hoje, com a urbanização do mundo, as megalópolis e essa coisa muito mais sofisticada que nós temos nas cidades e tal, países, né, e etc. O Estado ele é muito mais complicado também, né? A liderança é muito mais complicada, mas de fato toda a comunidade ela tem uma expressão de Estado. Isso aí é política grega básica. Mas enfim, como indivíduos, tá? E como indivíduos pelo menos despertos, que nós sabemos como é que funciona a sociedade em si, o inconsciente social coletivo, a Matrix, né? E sabendo também que nós somos seres essencialmente sociais e precisamos de uma sociedade até para nossa própria sobrevivência, nós vamos usar a independência que nós desenvolvemos aqui para buscar ambientes sociais funcionais, comunidades funcionais. O fato é que o ser humano raramente consegue sobreviver sem uma sociedade, tá, senhores? Isso é fato. Nós precisamos de uma comunhão e aqui nessa comunidade nós já temos um pouco dessa comunhão. Então, assim, individualmente, nós buscamos desenvolver os nossos sistemas de valores, o que é mais útil para nós, e vamos, assim, procurar uma comunidade funcional com a ótica Red Pill, com a ótica que o despertar nos dá, entendeu? Então é isso que eu recomendo. Não adianta esse negócio de ficar, vou entrar na solitude, vou viver no mato, não sei o quê. Não funciona exatamente da maneira que se imagina. Tem muitos delírios a respeito disso. Você não vai ficar bem se tocando em qualquer canto sem ver gente. Existem exceções para isso? Existem, mas a regra é que os caras ficam biluteteia com isso. E usam um exemplo assim, Tesla, mas e aquele outro, não sei o quê. Não, eles viviam em cidades, eles tinham ajudantes, eles viam gente, tá? Eles só eram minimalistas sociais. Eles sabiam o valor da solitude e tinham privacidade, mas viviam em cidades. Inclusive, Tesla morou em Nova York por muito tempo. Então, o grande problema não é a interação social. O grande problema é a interação social com pessoas disfuncionais e com uma sociedade disfuncional. E eu sei, é raro hoje encontrar comunidades e pessoas funcionais, mas, bom, é a vida, né? Eu sei que nem mesmo o seu grupo natal, que é a sua família, né? Tem alguma garantia de ser funcional. Na verdade, em muitos casos ela é disfuncional mesmo, como eu vejo aqui pelos relatos. Mas é isso aí, mano. A vida é um eterno grinding, tá? Você tem que ralar e procurar um grupo que você vê. Opa, esses caras aqui são de boa, entendeu? Os valores deles são bons, eles cultivam coisas boas que vão me engrandecer e a moral deles é alinhada com a minha, que eu desenvolvi, né, de uma maneira individual. Esses caras vão me ajudar, de certa forma, a melhorar. E veja só, esses grupos, eles podem ser transitórios. Você passa um tempo em um,
já cumpriu o papel ali, que você tinha que cumprir, vai para outro, passa um tempo sozinho, depois vai para outro. É assim que funciona, tá? E a eterna luta aí de procurar comunidades funcionais. É difícil, muitos jovens, né, que não têm esses valores construídos por si só, acabam caindo aí em grupos prontos e fáceis de cair, né, como, por exemplo, gangues, né, tráfico, grupos de delinquentes, né, sequelados na internet e tal. E é exatamente por isso que uma presença paterna forte é tão importante para gerar essa independência no guri na fase adulta, né? E aí vem toda aquela coisa da relevância da família nuclear também, e blá blá blá, mas isso aí são assuntos para outros vídeos, senhores. Essa é a conclusão desse vídeo aqui, espero que tenham acompanhado até aqui. Se acompanharam, desejo a vocês saúde, sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.